Eu sei que esse deve ser o questionamento de muita gente que está esperando há algum tempo ou alguns anos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você tá aí pensando por que tá todo mundo se casando, todo mundo tendo filhos, todo mundo sendo feliz e só você que tá aí solteiro, forever alone e nada acontece na sua vida, então continua assistindo esse vídeo. Depois da vinheta eu vou contar pra vocês por que vocês ainda não se casaram. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir pregações e palavras sobre Eclesiastes 3, mas hoje eu quero trazer Eclesiastes 3:1 de uma forma diferente para vocês, para que a gente possa desvendar esse segredo na vida de vocês. Então, para quem não se lembra aí, que eu acho difícil, vamos relembrar o que diz em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez você ainda não tenha se casado porque você precisa passar pelo processo mais importante antes do casamento. Então, prestem atenção, avaliem cada ponto, são 3 pontos, e reflitam no que vocês têm feito ou não têm feito na vida de vocês. Primeiro ponto, amar a Deus sobre todas as coisas. O que a gente pode dizer que seria amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, ser fiel a Ele. Segundo, ser obediente a Deus. Então, 2 pontos aí nesse primeiro ponto: fidelidade e obediência. Quando você é fiel a Deus e obediente a Ele, você também é obediente à palavra dele, e você entende que Deus, o seu Criador, seu Pai, ele está acima de todas as coisas, então você prioriza ele e o seu amor por ele passa a ser maior que a sua carne. Então as suas escolhas, elas passam a ser baseadas no amor que você tem por Deus, o que gera um temor a Deus também. E o temor a Deus, ele te protege de escolhas erradas. Segundo ponto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você deve fazer dele a sua prioridade. E isso inclui meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como diz em Josué 1:8, e fazer a obra de Deus, que é pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos e levar o amor de Jesus para os outros. E terceiro e último ponto, amar o próximo como a ti mesmo. Receber o amor de Deus e se amar é uma forma de a gente valorizar o amor de Deus por nós. Então, você entende que Deus te ama, que o amor dele é incondicional, independente dos seus erros, dos seus pecados, independente de quem você foi ou de quem você é. Você recebe esse amor na sua vida e você transborda para sua vida e para a vida de outras pessoas. Então você passa a se amar, você pensa, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, Deus continua me amando, que amor lindo. Se Deus me ama desse jeito, por que eu não vou me amar? Quando você se ama, você não aceita qualquer coisa e as outras pessoas começam a te enxergar com esse amor, elas começam a te enxergar da mesma forma. Então você vai atrair uma pessoa que vai te amar da mesma maneira, que ela vai olhar para os seus defeitos e ela vai te amar, independente dos seus erros, dos seus acertos, dos seus defeitos. E o segundo ponto, dentro do terceiro ponto, é amar o próximo como se o próximo fosse você. É difícil a gente falar em amar o próximo, porque quando a gente pensa nisso, a gente acha que a gente tem que fazer o bem, sem olhar a quem. Amar o próximo como a ti mesmo. Como você gostaria de ser amado? Como você se ama? Então é dessa forma que você tem que enxergar o seu próximo. A minha vontade nesse momento que eu estou gravando esse vídeo é de esganar a minha vizinha, que não cala a boca, que fala alto o tempo todo, que fica no celular fazendo vídeo chamada, e eu sou obrigada a ouvir toda a conversa dela, porque ela é escandalosa, e é isso o dia inteiro, até quando eu estou gravando o vídeo, então a minha vontade é de ir lá e falar um monte pra ela. Porém, se eu estivesse incomodada
incomodando alguém, eu não gostaria que esse alguém fizesse isso. Eu gostaria que esse alguém chegasse em mim e dissesse: Ô, minha querida, olha, é o seguinte, você está falando um pouco alto, você está me incomodando, você está fazendo isso e aquilo que está me atrapalhando, está atrapalhando a minha vida. Você poderia arrumar uma forma de não me incomodar ou a gente poderia chegar em um acordo, por favor? É assim que eu gostaria que a minha vizinha agisse se fosse eu a pessoa que estivesse incomodando. Então, assim, é fácil? Não, gente, é muito difícil, muito difícil. A gente fala isso, a gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas na hora, na prática, é difícil. E eu entendo bem isso. Até porque eu gravo os vídeos aqui, eu falo um monte de coisa, mas na hora de colocar em prática, nem sempre eu consigo. Às vezes eu falho. Eu tento, mas às vezes eu falho. E é a mesma coisa. É difícil, mas a gente tem que pelo menos tentar. Se Deus vê que o nosso coração, ele tá sendo sincero naquilo, que a gente tá tentando, se esforçando para fazer aquilo, ele vai se agradar do nosso coração. E mesmo que a gente não consiga fazer aquilo, ele vai nos dar força, ele vai nos ajudar e nos sustentar. E são esses os 3 pontos. Claro que os 3 pontos, um tá ligado no outro. Se você fizer um, você automaticamente vai acabar fazendo os outros. Mas eu pontuei ele para vocês para que vocês possam enxergar claramente o que deve ser feito antes do casamento e depois continuar sendo feito, mas principalmente agora, qual é o processo que a gente precisa passar antes do casamento para que a gente possa chegar nesse tempo de se casar. Esse é o tempo de preparo e o propósito da espera, porque se você souber lidar com as pessoas e com você vai saber lidar com o casamento, você vai saber lidar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a família do seu esposo, da sua esposa. Vai ser muito mais fácil, você vai ter muito mais sabedoria para isso, porque você aprendeu, você passou por esse processo que é muito mais difícil. Então, o casamento para você vai ser fichinha. Quando você aprender a lidar com tudo isso, aí sim você estará pronto ou pronta para o casamento e para Deus te apresentar a pessoa certa. Que o casamento entre o homem e a mulher, ele é o reflexo do amor de Cristo pela igreja e de Deus pela humanidade. E agora eu quero saber de vocês, me contem, numa escala de 0 a 10, em que nível vocês estão nesse processo. Não vale mentir, hein? Reflitam aí, vai ser bom para vocês mesmo, para que vocês possam colocar em prática todas essas coisas que eu falei e terem sempre isso guardado no coração de vocês.